Bem-vindo ao Conexões que Curam. Vamos para o nosso próximo episódio e a gente vai falar no exercício físico como prevenção do câncer. E não só do câncer, né? De outras doenças também. Hoje a gente tá vendo que a gente, infelizmente, tem uma epidemiologia global mudando, porque as doenças crônicas que estão aumentando, então, cardiovascular, câncer, diabetes, obesidade, doenças pulmonares. Isso tudo está relacionado ao nosso estilo de vida e isso poderia ser mudado em 75% dos casos com mudança do estilo de vida. E a ideia justamente de hoje conversar dessa pílula fantástica que está à nossa disposição, que é o exercício físico. Então, por favor, meninos, com vocês. Sabe? Eu acho que é importante a gente falar que o sedentarismo é um ponto de partida e um ponto de virada, né? Porque a gente fala sobre a prevenção e uma das coisas que mais acontece é que, mesmo com tantas informações que a gente tem sobre os benefícios da atividade física, quase 50% da população brasileira ainda não pratica atividade física e o risco de doença quase dobra nos sedentários. Nossa, muito. Então, é muito grande esse número e o que a gente precisa fazer para poder traduzir essas informações em aplicabilidade prática para as pessoas se movimentarem mais e se prevenirem desse número de doenças que está crescendo assustadoramente. Eu costumo fazer uma analogia bem simples, assim, que é o seguinte fato. Quando nossos pais, e a gente estava bebê ainda, se desenvolvendo, o sonho de todos os nossos pais é que a gente levantasse e caminhasse, né? É a primeira cena que todo mundo, para quem tem filhos, né, vai olhar, Ah, meu sonho é ver meu filho caminhar. E a medida e o movimento, ele é o sonho para todo mundo, porque todo mundo quer que as pessoas se movimentem, porque isso torna elas independentes. uhum. Então, o sonho de eu ver minha filha caminhando é tipo assim, nossa, ela caminha com as próprias pernas. E ela vai se desenvolver com as próprias pernas, com as próprias vontades, com o movimento. Ela vai conseguir chegar nos lugares, ela vai em outros lugares. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, é uma coisa meio maluca, a gente abre mão do movimento. Já pararam pra pensar quantas vezes a gente abre mão do movimento pelo comodismo, pelo simples fato de que, olha, pra que eu vou. Tem tudo na mão? Tem tudo na mão. Por que eu vou lá trocar a TV? O botão da TV antigamente era na TV, né? Tu ia lá trocar o Uhum. canal. Se eu posso ficar agora do sofá, eu apertando o botão da TV. Por que eu vou até o local pegar comida se alguém pode trazer a comida pra mim? Uhum. Então, essa mudança de comportamento global, uma cultura muito ocidental nossa, fez com que a gente abrisse mão do movimento e cada vez mais, isso está retratado nos números. A nossa pesquisa agora aqui em Caxias do Sul mostra que talvez 80% dos nossos pacientes oncológicos, agora falando só do pós-diagnóstico, né, eles são fisicamente inativos, Gente, é muito grande. né, muita coisa. 80%. E se a gente for para a população de Caxias, quantos por cento são fisicamente ativos? Isso que a gente mora numa cidade que muitas lombas, né, não é plana, então dificulta também para quem vai sair de casa, mas tu vê esses números, tu fica assim, nossa, 80% significa que se eu tô num grupo de 10 pessoas, 8, 8 não São inativos. são inativas, gente. né? É assustador, E né? vamos combinar que isso é cultural também, Cultural, tá? claro. Porque o que acontece? Uma vez a gente achava que a atividade física é aquela coisa mais fitness, que ficava no... Hoje não, é saúde, né? Uhum. Eu digo que o se cuidar hoje é o novo luxo. Acho que É. hoje o novo luxo é tu cuidar da tua saúde de uma forma integral. E um detalhe importante, né? Por que é um luxo? Porque tu ter tempo para cuidar da tua saúde significa que tu provavelmente tem um horário do teu dia para fazer isso, tu tem mais acesso, tu tem mais qualidade de vida e tu tem mais condições financeiras também, né? Porque se a gente for ver nas populações mais pobres do país, esse privilégio de cuidar de si, ele desaparece, Uhum, né? uhum, Então, como é importante a questão cultural, né? uhum. Da gente poder priorizar a saúde e priorizar o próprio corpo. Nesse sentido, para a gente poder tentar tirar as pessoas do sedentarismo, eu faço uma conta mágica para as pessoas entenderem
o quanto é pouco o que a gente precisa frente ao número de minutos que a gente tem no Um dia. dia. Uhum. Nós temos 1440 Minutos. minutos no dia. A gente dorme 6 horas, né? Talvez. Um pouco mais. 360 minutos. Sobram 1.100. Uhum. Se você não tirar 10 minutos para cuidar da sua saúde, tirando que você não é paciente oncológico, né? Que a gente já contou as nuances que acontece, né? Que 5 minutos pode ser o suficiente. Mas se você não consegue tirar 10 minutos para fazer uma caminhada, Eu vou fazer uma outra provocação ainda. Quantos minutos ou quantas horas vocês ficam no celular em média diária Nossa. por semana? Daí é uma Nossa. É tristeza. tristeza, É né? uma tristeza. Eu faço essa brincadeira em família e todo mundo, 5 horas, 6 horas, 4 horas, 3 horas. Eu Gente. tento assim me manter nas 2, 3, mas tem Bizarro. gente que 8, 9, 10 horas por dia no celular. E daí não pode. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E aí, fazer uma olha atividade só, física. a gente estava falando, né? Hoje, quando a gente vai falar de saúde, a gente tem que olhar, então, atividade física, alimentação, sono. E aí entra toda essa questão, por quê? Tu quer ver um paciente saudável, ele tem que ter um sono reparador, né? O Pedro falou em 6 horas. A maioria da bibliografia 8 fala de horas. 7 a 8 horas, né? Mas 7h30, 8h30. depende da pessoa. Tem pessoas que conseguem dormir menos e ficar bem. Mas dormir bem faz parte da saúde. Uhum. E para o paciente estar disposto, para ele poder fazer atividade física, para ele poder se concentrar, que é um gancho que vai indo, Uhum. que eu dormi bem e vai impactar até na perda de peso de pessoas que precisam perder Uhum. peso. e nesse caso, a gente tem uma regra, né? Um conselho, né? Até mesmo tá no livro, Uhum. que ele fala de como você pode fazer uma boa rotina de sono, A higiene né? do sono. A higiene do sono. Então, 3 horas antes de você dormir, a sua última refeição, Uhum. que você faz o esvaziamento gástrico, né? Uhum. Se você dorme muito em cima, você aumenta a produção de insulina e o que você produz, o que tem de glicose, você absorve e forma gordura. Isso. Aí, 2 horas antes de dormir, o que que você faz? Você evita excitar o seu cérebro e colocar ele produzindo adrenalina, Uhum. né? Em Uhum. trabalho, essas coisas que exigem muito da nossa cabeça. E liga o alerta. 1 hora antes de dormir, a gente tem que colocar a penumbra na casa, Uhum. né? A penumbra, porque ela produz melatonina. E a melatonina, eles viram que tem um efeito relativamente importante anti-câncer. Uhum. A gente treina o nosso cérebro, né, com a higiene do sono. E outra coisa, todo mundo compra melatonina na farmácia. Aham. Eu falo para pagar que eu ensino a dormir, né? É mais fácil, né? A gente ainda lucra em cima disso. E também que eu acho interessante o período também, porque às vezes você dormir aquele período das 10 a 1, parece que consegue estar bem mais descansado Com do que se certeza. dormir após a meia-noite. É. Às vezes você dorme 4 horas, né, mas pega esse período, você tá mais descansado do que você dormir da Com meia-noite às 8. certeza. Isso, e tem isso, né? E aí, meia hora antes de dormir, aí você realmente desliga toda a aparelhagem, né? Coloca aquela luz, o night shift no telefone, aquela luz amarela, para excitar menos, mas é importante não usar Uhum. O celular. o celular. E olha que coisa engraçada, e a gente vai pensar na fisiologia, eu acho que você vai concordar comigo. A última coisa que a gente tem que fazer no dia, você sabe o que que é? Colocar pijama. Olha que interessante, se você chega em casa às 6 horas da tarde e coloca o seu pijama, você dá um sinal fisiológico pro seu corpo que você quer descansar. Só que você faz atividades diárias ao longo do dia, no final da tarde, que você já tá de pijama, e você vai confundindo o seu corpo se ele quer dormir ou se ele quer ficar acordado para fazer as ações. Uhum. Então, se você coloca o pijama como última ação, você induz o seu corpo a dormir. Fisiologia. Você tem que fazer um ritual, E, né? e é um legal, e ritual olha do só outro sono. detalhe, todo mundo aqui em Caxias, se eu falar isso, eu vou sair apedrejado da sala, mas tudo bem. Ah, O último jato de água que a gente toma banho, ele deve ser frio. frio. Uhum. Frio. Uhum. Porque aí sim você traduz, né, a parte fisiológica de resfriamento das extremidades e direcionamento do fluxo Tem gente que diz sanguíneo. até gelado, né? Uhum. Mas assim, e é 30 segundos para você resfriar a pele mesmo e fazer isso. Então, Não. essa rotina de sono faz com que o seu paciente acorde
com mais vitalidade para fazer o exercício que a gente precisa. É. É muito interessante isso, E é uma né? tríade, né? É sono, nutrição, exercício. Sono, nutrição, exercício. Um vai mal, os outros vão ter que ir mal. Não adianta. Não tem Eu como tu falo para os manter. pacientes, eu digo para eles assim, ó, é a bola de neve. Tá com uma bola de neve em cima do morro. Se tu começar a fazer atividade física, cuidar da tua alimentação, cuidar do teu sono, uma coisa ela vai puxando para outra e a bola vai para um lado. Se tu não fizer isso e cada vez tu começar a procrastinar e comer errado, a bola vai para o outro lado e é uma bola de neve e vai aumentando para os dois lados. Sim. Então, isso é importante, que uma coisa vai levando a outra, né? Eu acho isso muito importante E acho de que é trazer. interessante, é tudo um grupo de apoio, tem de amigos, da família. A família tem que estar na mesma sintonia, Tem. senão não adianta, Tem né? que tá. Uhum. E uma coisa que você falou que é muito interessante, já tem alguns estudos mostrando, eu não sei se você viu, que fala que se você dorme antes de meia-noite, cada hora que você dorme antes de meia-noite, você dobra o número de horas fisiológicas para o seu corpo recuperar. Tu tem Pô, maior legal. sono reparador, Então, né? tipo assim, se você dorme 10 horas da noite, você equivale a 4 horas, Tá escutando? 4 horas dormindo a mais. Então, você soma as 4 horas que você dormiu antes com as 3, 4 horas que você dormiu. Então, mesmo que você acorde 4 horas da manhã, você já vai ter um sono reparador para Sim. aquilo. Com Então, certeza. Eu Isso, tento explicar isso pra minha filha, mas é complicado. difícil. isso é porque que eu acho tão importante, que às vezes a gente escuta as pessoas falando, né? Ai, mas é que eu sou uma pessoa noturna, eu escuto isso. Ai, porque eu tô acostumada a dormir a 1 da manhã. Não, tanto que no Reviver, o que que a gente faz, Pedro? Uma das coisas, um dos pilares do Reviver é o sono. E a gente estrutura muito bem essa higiene do sono para as pacientes, né? Então, eu digo sempre a meta para elas é ir dormir 10, 10h30, tá? 10 e Então, meia eu coloco, né? Então por a ter gente olhado coloca ali 10 e meia. para. Limite. Porque o que acontece? Onde tu tem o teu maior sono reparador, onde tu vai estar mais descansada, onde reduz fadiga, onde reduz irritabilidade e aí por diante. Então, o que é legal? O que vocês viram que a gente estava falando sobre exercício físico como prevenção e a gente já está no sono. A questão é que uma coisa é ligada na outra. Muito. Né? Então, por que é isso? Porque para uma paciente fazer atividade física ou para uma pessoa, você tem que estar descansada e tem que ter um sono em dia. Um sono em dia faz milagre para nossa saúde, né? Eu acho que às vezes a pessoa acha que é tudo desconectado e não E é. eu acho tão interessante foi falado que às vezes o câncer ele vem um caminho muito bom. Às vezes vem como uma sinaleira amarela. Melhorar uma coisa que poderia ser muito mais complicada no Atenção, futuro. o Max falou Atenção. sinaleira. Sinaleira, o Atenção. Max falou, gente, não é Eu tô no Max sul, mas Paulista. assim, Tu viu? Mas realmente acende um alerta e realmente para melhorar, você tem que mudar, né? E às vezes muitas pacientes que vivem pro trabalho, estressadas, não dormem direito, falam assim que é impressionante. A partir do câncer eu vivo bem melhor. Com certeza. E é isso, não traz só. Eu valorizo muito, junto com a minha família, com meus amigos. Talvez aquele período pré-câncer não tem tantas fotos, viagens, aproveita com a família, com os filhos. Pós-câncer, não, aquele problema, que é aquela picuinha pequena, não interessa Isso a mais, gente né? resolve. E eu posso falar da minha prática. Eu tô aqui no sul para poder estar celebrando a vida da minha mãe. Então ela convidou para eu poder viajar com ela e eu falei assim, eu não quero saber do meu trabalho. Que amor. Eu quero estar com a minha família porque a gente sabe que quanto mais velho vai ficando, mais existem possibilidades, então esses momentos eles fazem a diferença não só na minha, mas na vida dela também. Então, É a bola de neve. Quando tu Exato. começa a cuidar uma coisa, as coisas elas vão, e é isso. E assim, gente, o que vocês diriam para as pessoas pensarem em prevenção de doença hoje? Vocês dois, como grandes pesquisadores, pessoas que estão em casa e que talvez escutem a gente por prevenção. O que vocês sugerem para de atividade física? Eu vou dizer assim, o câncer não é uma doença que vem... Ele tem uma carga genética, uma carga muito grande, né, genética, mas ele tem uma carga ainda maior comportamental de estilo de vida. Então, assim, uma das coisas, como a gente tá falando aqui em sono, exercício e nutrição, são super importantes, certamente tem um poder
enorme de prevenir, não vou negar, né? Claro que ainda assim tem pessoas que mesmo com tudo isso vão desenvolver o câncer, é possível, a gente sabe disso, né? Não adianta a gente dizer que, não, se fizer isso não vai ter câncer porque é uma loteria de vez em quando, né? Mas a carga comportamental da doença, ela é muito grande. E se a gente puder cuidar de nós, o quanto a gente puder cuidar de nós, isso vai ser muito importante para evitar com que a doença, mesmo que ela apareça, que ela se desenvolva de maneira tão agressiva como a gente costuma ver na maior parte da população, né? Então, assim, se eu fosse dizer o que é necessário, claro que nós, como profissionais da educação física, a gente vai falar sobre exercício, são todos muito importantes nesses pilares, mas o movimento eu diria que é um dos mais renegados, porque comer, a gente vai comer. Dormir, a gente vai ser obrigado a dormir, mas ninguém é obrigado a fazer exercício. Já pararam pra pensar? Ninguém é obrigado a fazer atividade física. Agora, comer vai fazer parte do nosso dia a dia, todo mundo come. Dormir, todo mundo dorme, mas fazer atividade física é uma coisa que quem não faz, tu pode simplesmente abrir mão de fazer qualquer tipo de atividade física. E a gente vê que puxando brasa pro nosso assado, se movimente. Eu acho movimente. que E quanto vocês sugerem, assim? Saiu um estudo que a gente usa nas nossas aulas, que é sobre número de passos. Eu não sei se vocês viram, saiu não sei, foi na Lancet, começaram com 15 mil passos, depois trouxeram para 10 mil passos, já viram benefícios com 7 mil passos, e agora estão falando que 2 mil passos já traz benefício. Então, é só caminhar, é só trocar um carro ou uma saída para um supermercado que está na quadra vizinha. Você fazer esse tipo de movimento, você já causa proteções e prevenção de determinadas doenças, como câncer, como diabetes, como hipertensão. E aí você vai trazendo esses benefícios. É interessante, né, que às vezes a pessoa valoriza um apartamento, um carro, como se fosse uma reserva, um investimento. E o corpo dela, que é uma dádiva, que é o mais importante, ele não investe. A gente tem que fazer a reserva de saúde. Exato. A gente passou por uma pandemia e a gente viu as pessoas que tiveram maior sucesso para atravessar esse momento foram os que tinham maior reserva de saúde. Muscular. Né? Eu acho que bem nesse contexto, eu acho que foi super bem colocado por vocês. Tão importante quanto os passos é a musculação. Então tem que deixar isso uma coisa que a gente via. Eu vejo assim que muitas pessoas no passado pensavam que a musculação era para quem quer ficar musculoso. Gente, é muito difícil ganhar massa magra. É muito difícil ganhar massa magra. Se as pessoas soubessem a dificuldade que tu é virar difícil. Então, isso é importante, porque o que eu vejo? O que eu tô vendo, né? A gente vê que os nossos pacientes do Reviver. Pedro, a mulherada não come. Elas não comem a quantidade de proteína necessária, então tem que suplementar. Tem que suplementar. Só que aí o que acontece? Tu não come a quantidade certa de proteína, como é que tu vai fazer musculação? E aí, claro que tu vai perder massa magra. Isso para nossa longevidade, para menopausa, né? Pacientes que me escutam, que as pacientes com câncer de mama sofrem muito por causa da menopausa. A musculação muda a vida da mulher. Tanto que depois dos 40, é a musculação que salva. Mas é uma coisa interessante, você tem que ver uma pessoa. Quando você quer chegar com 70 anos? Você quer sair da cama com independência? Você quer tomar banho? Você quer pegar teu neto no colo, né? É o que eu vivenciei na minha esposa. Todos esses efeitos eu vi na minha esposa. Né? Menopausa, baixa massa muscular. Menopausa induzida. Induzida pelo tratamento. É pior, né? Então, assim, eu vi isso acontecer. E aí, eu vou entrar num assunto mais polêmico, que são as canetas que ajudam a emagrecer. Só que tudo bem colocar essas canetas, mas e a massa muscular? E o resto? Porque a obesidade sarcopênica, ela vai permanecer. Vai. Sim. Então, o resultado interessante que nós temos, estudo de caso na minha esposa, é que juntamente com a caneta, nós fizemos um trabalho bem intensificado de treino de força bruta. Com certeza. E ela chegou a manter e a ganhar a massa muscular dela. Eu acho isso bem... A gente tem no programa agora pacientes que estão usando canetas, mas o que a gente faz, tá? A gente intensificou a musculação, a gente aumentou o aporte proteico por quilo, né? Então, acho que isso é importante. Então, para quem tá escutando, que tem indicação de usar caneta, eu sou a favor, mas desde que seja
acompanhada por uma equipe especializada e pensando nessa questão do músculo, porque o músculo é importantíssimo para nossa vida. Para paciente que precisa, principalmente, né? Porque o Claro. uso deliberado hoje é um, assim... Ele pode ser um fator Hum, que a gente não sabe ainda, mas preditor de aparecer a doença. É, Uhum. exato. A gente não tem um estudo macro e de longa É data. que tem pessoas que estão usando de uma forma muito irresponsável. Então, é isso que eu recreativo, vejo. né? Porque assim, ó, o que eu tava... Eu vi gente usando caneta e tomando Coca-Cola zero o tempo inteiro. Gente, né? Então, em vez de pegar para aquele lado da saúde, onde Sem tu vai falar direto fazer... do Super Bowl ali. Né? Ah, Ai, gente. E eu tenho uma coisa só para finalizar que a gente não falou e que a gente precisa falar. Ah, Aquele trabalho publicado na Nature. Nature, sim. Fala. Eu acho que, Perfeito. assim, eu vou deixar o meu orientador falar, porque, Fala, né, fala. ele é o cara que entende disso. É, Sobre a minutagem em função dos benefícios e quantos minutos a gente foi visto que é preciso para a pessoa ter benefício. É um estudo epidemiológico, né? Então eles chamam, acho que UK Biobank, é um banco gigantesco de pessoas que vão sendo avaliadas periodicamente e vai se acompanhando esse banco por muito tempo. Essas pessoas são acompanhadas por muitos anos. E o que eles investigaram? Eles investigaram o seguinte, existem 2 estudos na Nature, inclusive, que falam sobre isso, né? Um é sobre a questão dos minutos de atividade física vigorosa em alta intensidade e a prevenção de câncer. Esse é um estudo muito legal, 3 minutos. Não, esse primeiro é de 2 minutos, 2 duas sessões de 2 minutos. Isso aí, Duas 4 sessões de 2 minutos. minutos. Uma de manhã e uma à tarde. O quê? 2 sessões de 2 minutos por dia. De intensidade, atividade física intensa. Gente, Alta, vigorosa. intensidade. olha só. E reduzem os 50, números. 10 minutos, 50%. Não, 50% ou 20%. É por aí, é próximo de 50%. É muito, é um Gente. benefício muito grande de prevenção de câncer com pouco tempo. O outro estudo, esse é um estudo que fala sobre prevenção de câncer com atividade física vigorosa. O outro estudo é de conversão, que a gente costuma dizer assim, tá, mas quantos minutos de atividade física leve, moderada ou alta? E esse estudo tentou fazer o seguinte, se todas as atividades físicas são iguais em tempo de minutagem, ou se a gente costuma dizer que uma tem mais peso que a outra. Uhum. Então eles mostraram que 1 minuto de atividade física vigorosa equivalem a 9 minutos de atividade física moderada e 150 quase minutos de atividade física leve. Então, é uma conversão... O negócio é correr. o negócio é... Correu no... Não, o negócio é Correr um fazer pouquinho. intenso. Sim, Intenso, sim, intenso. sim. E aí, se você for traduzir isso para um paciente oncológico, o que é intenso para ele durante 1 minuto? Às vezes é levantar da cadeira que nós estamos sentados, bater a mão na parede e A voltar. intensidade, ela é subjetiva, É porque... A intensidade é subjetiva. subjetiva. É subjetiva. Perfeito. Tem Maravilha. gente que vai dizer que intenso é correr uma maratona, tem gente que vai dizer que intenso é caminhar em volta da quadra, Exato. né? É isso aí. Então, O que a gente quer concluir? Que o movimento cura. Né? É Então, verdade. eu quero encerrar. Por mim, a gente ficaria aqui batendo muito papo. Quero encerrar esse episódio de exercício físico e câncer, falando para vocês que a Corrida pela Cura tá chegando. Dia 3 de outubro, e nós vamos aguardar todos lá, que eu vou estar correndo, Pedro vai estar correndo, Ju o vai tá Max vai estar correndo. correndo, a Ju, a Leti. Pedro, tu podia vir pra cá pra correr com a gente, Quem sabe? né? Então, a gente vai esperar todo mundo lá e bora fazer exercício, gente. Vamos lá. Obrigada, Um pessoal. abraço, gente. Um abraço. tchau, muito obrigado.